Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E o Senhor sabe que eu o amo. Aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, né? O terceiro domingo da Páscoa. Esse terceiro domingo nós lemos o episódio da aparição de Jesus lá no mar de Tiberíades. E o final do Evangelho, pode ser a versão mais longa que nós estamos usando, inclui até o versículo 19, e a versão mais curta até o 14. Se você na sua paróquia aí for escutar só o 14, é porque o padre optou por deixar essa parte final aqui da profissão de amor de Pedro por fora aqui. Pois é, mas a gente decidiu a versão mais longa, porque ela tem toda uma beleza particular que a gente vai falar depois da vinheta e quando a gente lê. Então você já pode pegar a sua Bíblia para acompanhar. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava em pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram em terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais que a estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Pela terceira vez perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir." Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: "Segue-me." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No terceiro domingo da Páscoa, né, nós lembramos que não temos domingos depois da Páscoa, mas temos domingos da Páscoa. Né? Todo domingo é a Páscoa da semana, especialmente, né? No tempo pascal que nós estamos celebrando. Então, terceiro domingo de Páscoa, ou domingo da Páscoa. Esse terceiro domingo, nós temos então esse evangelho aí, aqui no ano C, né? Nós estamos aqui no ano C, porque no ano A e ano B são evangelhos diferentes. Esse episódio aí da aparição, dessa terceira aparição de Jesus aos discípulos, né? Porque um outro comentário depois eu vou fazer.
nesse ponto aí, esse terceiro domingo do ano C é o evangelho da aparição de Jesus aqui no mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, né? Eu tive a oportunidade de ir, já comentei isso aqui também no podcast, tive a oportunidade de ir nessa capela, né? Porque é uma capela, eu esperava uma igrejona gigante, mas é uma capelinha, na verdade, na beira do mar, onde, né, supostamente tem isso acontecido, mas, assim, no lugar exato, a gente não vai saber nunca se era aquele lugar exato, enfim. Mas o fato de ter uma capela erguida para celebrar e para se lembrar desse momento também é muito significativo. E ali, realmente, assim, foi um momento também de renovação da minha fé muito grande, uma renovação de olhar para Deus e dizer, né, Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, porque, né, ele sabe inclusive a fraqueza do coração. Mas eu acho que quando chegar lá, mais tarde eu vou falar sobre a questão do amor que Jesus pediu e o amor que Pedro respondeu. Mas a gente chega lá depois. Vamos chegar lá, né? Eu acho que, assim, o evangelho pode ser dividido em 4 partes, né? Primeiro, essa tentativa dos discípulos de pescarem, né? Vou pescar, e aí outros 6, né? Que são 7, aí contando aí o número de discípulos que estão na barca. Esse evangelho pode ser lido ou parecido com o de Lucas 5, que teve uma pesca milagrosa também, e o chamado daqueles 4 primeiros, né? E também com João. Depois da multiplicação dos pães, Jesus também aparece aos discípulos caminhando sobre o mar. Mas em João, tem esse lá no mar de Tiberíades também, que é João 6, que a gente está começando a ler. Começamos a ler na sexta-feira. Sábado é a festa de São Filipe e Santiago, é onomástico aí de Filipe. Onomástico. E aí, segunda-feira, a gente retoma aí o evangelho do capítulo 6 de João. Mas, então, em João tem essa aparição de Jesus aqui na Galileia, porque, vamos comentar logo essa terceira vez aqui que o evangelho coloca, porque no dia da Páscoa, Jesus apareceu 3 vezes já. Apareceu de manhã para Maria Madalena, depois, ao entardecer daquele dia, ele apareceu. E 8 dias depois apareceu de novo aos 11 com Tomé, que foi o domingo passado, domingo da misericórdia. Então, já teriam 3 aparições já no Evangelho. E aqui, no final aqui, diz que essa é a terceira vez que Jesus apareceu. Mas porque ou ele não contou a aparição de Maria Madalena, porque de fato ele está dizendo que apareceu aos discípulos. Então, aos discípulos foram 3. Uma de manhã, uma naquele primeiro dia, outro 8 dias depois, e agora é a terceira vez aos discípulos, né? Sim, porque apareceu para Pedro, apareceu para Maria Madalena, apareceu aos discípulos de Emaús, essas não estão contando, não. Mas João, no Evangelho de João, só tinha o relato da aparição a Madalena e aos discípulos, né? De manhã com os 11, aos 10, e 8 dias depois com o Tomé. Então, essa é a terceira vez, se você for computar, que João relata a primeira aparição no domingo da Páscoa, aos 10, porque Tomé não estava lá. 8 dias depois é a segunda, e agora é a terceira, com uma parte dos discípulos, apenas com 7, né? Mas apareceu aos discípulos, né? Então, essa observação aqui a terceira vez que o evangelista aqui narra, né? Dessa vez Tomé estava também. Dessa vez Tomé, está escrito lá, Tomé chamado Dídimo, né? Isso é uma característica do Evangelho de João. Ele sempre acrescenta afirmação sobre Tomé. Tomé é sempre o Dídimo lá no Evangelho de João, né? E um outro ponto, esqueci aqui agora, daqui a pouco eu lembro. Tá. Tem uma coisa interessante da questão do dídimo, né? Assim, muitas pessoas já tentaram falar várias coisas sobre essa questão do dídimo. Seja porque ele era gêmeo. Gêmeo, né? Gêmeo. Seja porque ele tinha um irmão gêmeo, que não fala quem é, ou que porque ele parecia muito com outro discípulo, ou porque ele parecia muito com Jesus, né? Eu já ouvi essas 3 explicações. E que, assim, a gente só vai saber quando chegar no céu e perguntar, e aí, quem era o gêmeo? Porque... de quem, né?
Mas ele parecia muito com outra pessoa. Seja ele porque ele realmente tinha um irmão gêmeo, seja porque ele era muito parecido com outro discípulo e o pessoal devia se confundir, ou se ele parecia muito com Jesus mesmo, com o próprio Senhor. Mas a gente não vai ter como saber. Bom, eu me lembrei aí sobre o evangelho de hoje ainda. A gente tinha no evangelho do domingo passado concluído o capítulo 20 com aquela afirmação lá que Jesus tinha feito ainda muitos outros sinais e tal. E aí era a conclusão do evangelho. E aqui, novamente aparece, depois disso, aí Jesus narra mais um. Os exegetas nunca duvidaram de que esse capítulo 21 fosse realmente do evangelho de João. Muitas características dessa de Tomé, o Dídimo, é um dos pontos, né? Simão Pedro e outros pontos, são características joaninas. Então, ninguém duvida que faz parte do evangelho. Agora, por que depois de ter encerrado no capítulo 20, aí João acrescenta mais um aqui, se foi João ou se foi um discípulo, mas não importa, ele faz parte aqui do evangelho, né? E aí tem todas umas possíveis explicações por que João incluiu esse capítulo 21 aqui, né? E no final do 21 também tem uma outra conclusão, né? Eu tinha visto uma explicação, para mim até agora foi a que mais me satisfez, foi que tinham, tipo assim, como se fosse 2 manuscritos originais de João, que durante muito tempo foram copiados em paralelo e que chegou uma hora que eles se fundiram, uma com esse final mais longo e outra com o final mais curto. É como se, tipo assim, João, provavelmente ele não escreveu, ele ditou, né? E aí escreveu. E aí no que ele escreveu, ele deve ter acrescentado essa última, porque achou interessante, mas aí já tinham feito cópias do primeiro e aí ficou em paralelo. Eu achei interessante essa explicação, até porque nos primeiros séculos realmente era cópia à mão, né? E aí uma cópia foi, outra cópia foi, uma cópia foi com e outra foi sem. Mas assim, pelo que eu pesquisei sobre essas duas versões aí, nessa possível versão 100, né? Os manuscritos que existem hoje lá no Vaticano e outras bibliotecas aí, todas têm o capítulo 21. Então, desde o primeiro século, final do início do século II, já tinha este capítulo 21. Então, pode até não ter sido do próprio evangelista, mas que sempre se considerou canônico, sim, né? Por que ele incluiu? Porque a igreja é mais um mandato para Pedro, para reafirmar a posição de Pedro e tudo mais, aí são explicações e especulações, né? Eu acredito mesmo que, tipo assim, logo no comecinho ali já haviam as duas, mas logo se percebeu que essa era a que João queria que ficasse, né? A gente também não vê. Mas assim, no final do século II já existiam pelo menos 300 cópias do Evangelho de Marcos. Alguns historiadores chegam a dizer 1000. A pessoa fazer 1000 cópias de um Evangelho de Marcos em 2 séculos é muita coisa. Então, assim, não dá para você também dizer, não, sim, talvez tiveram 50 cópias do Evangelho de João sem esse capítulo e todas as outras com ele. Não, nunca se vai saber. Mas as que foram preservadas até hoje, todas têm. Então, não tem como não então, para nós, na igreja já sempre considerou canônico, e aí a gente sabe que esse capítulo 21 faz parte do Evangelho, né? É aquele episódio da mulher adúltera, né? Que se duvida que tenha sido de João, né? João 8 lá, de 1 a 10, se eu não me engano, ele poderia ser de Lucas, mas, assim, tá lá no Evangelho de João, é canônico, faz parte do Evangelho de João, né? São detalhes aí. Isso é um detalhe. Isso aí é a lição para quem acha que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo, né? Porque não foi bem assim, né? Pois é, o próprio Paulo escreve lá na primeira carta a Coríntios: o que eu recebi, o que eu vos transmito é o que eu recebi, né? Então, a tradição que vai oral, né, e vai se transmitindo depois é que foi escrito, né? Sim.
enfim, a gente não vai entrar aqui na formação do cânon da Bíblia, existem cursos muito bons online. Se você quiser, eu posso lhe indicar alguns. Mas o Instituto Parresia também está aí para a gente seguir. Patrocina a gente, Parresia. Vamos lá. Vamos então aí falar aqui do não pescaram nada aquela noite, né? Eles saíram para pescar, normalmente se pescava à noite, como também da outra vez lá. Eles estavam de manhã já cedo limpando as redes, né? E que Jesus começa a entrar na barca e depois de pregar, ele faze-te ao largo, né? Duque na alto, né? Lá em Lucas. E aqui Jesus já chega de longe, já eles ainda estão lá de noite ainda, né? Já amanhecendo. Aqui o detalhe aqui que o Evangelho diz, né? Já amanhecia, eles não tinham pescado nada, já tinha amanhecido, né? Amanhã da ressurreição aí também faz menção também nessa esse novo dia, né? Ninguém sabe o dia aqui que ele não disse se era o domingo, mas podia ser, né? Mas já tinha amanhecido e eles não tinham pescado nada, né? Então aí a pesca sem Jesus que não dá fruto, né? E aí Jesus de longe. Eu acho que assim, é uma coisa de dizer assim, não, tipo assim, não deu certo, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, né? Como se, tipo assim, vou voltar aos meus velhos hábitos, minhas velhas tradições. Como se você sair do caminho que Jesus guiou para você fosse dar algum fruto, nesse sentido de, não, eu vou fazer o que eu sempre soube fazer mesmo, então, né? Pois é, essa aparição no mar de Tiberíades aí na Galileia, ela é relatada aqui em João, mas tem também nos outros evangelhos sinóticos, porque há uma divergência acerca da ascensão, se Jesus subiu aos céus lá em Jerusalém, lá perto do Monte das Oliveiras, ou se lá na Galileia, né? Tem uns relatos também que a gente vai chegar mais perto lá da ascensão, a gente vai ver esse evangelho. Mas esse episódio aqui do mar de Tiberíades, nessa característica aqui, na Galileia, né, também tem esse aspecto. Os discípulos saíram de Jerusalém porque estavam com medo dos judeus naquele domingo da ressurreição e voltaram para Galileia. Estão lá mais longe, lá da confusão de Jerusalém, né? E estavam sujeitos a serem pegues também, né? Depois eles vão voltar para pregar lá, né? Os discípulos vão voltar lá, assim, não sei esse período. Pois quanto tempo foi que voltaram, mas o próprio Senhor manda eles irem para Galiléia, né? Manda o recado pela Madalena. Exatamente. Então, é mais um ponto aí de dúvida em relação a quanto tempo, mas Pentecostes aconteceu também já lá em Jerusalém, né? Então, eles voltaram depois nos 50 dias, eles estavam em Jerusalém, né? Tanto que tem lá aqueles partos medos elamitas, né? Aquela descrição lá do Atos 2 que diz onde vinha gente de todo ponto lá da região, né? Então, no dia de Pentecostes, mas Pentecostes vai chegar e aí um pouco já é um sinal da catolicidade da igreja, né? A igreja nascente ali sob o Espírito Santo já é anunciado para todos os cantos do mundo. Mas aqui também tem, né? O número de peixes também tem um significado de todos os povos, né? Esses 153 grandes peixes que é relatado aqui, e os discípulos arrastam a rede para a margem, né? Já encontram o convite de Jesus aí, vim de comer, já encontram lá as brasas acesas e peixe e pão, né? Aí o detalhe do peixe e pão aí, a gente já pode pular um pouco aí para frente, depois a gente volta aí, né? Esse lançar as redes, eles pescaram essa grande quantidade de peixe, 153 grandes peixes, né? Segundo São Jerônimo, seria, segundo os zoólogos, não é? Os botanistas, sei lá o biólogos. Biólogos aí da época, tinham sido catalogados 153 espécies de peixes, significa a universalidade da igreja, né? Mas aí também são detalhes que não vem ao caso, se tinham mais ou menos, não, alguns questionam como é que não só são 153 espécies de peixe. Claro que não, mas é o tanto de conhecimento que as pessoas tinham naquela época. Leiam Dei Verbum, por favor. A pessoa que quer questionar isso está ignorando o conhecimento e a capacidade de interpretação de mundo
que o autor bíblico tinha, que a gente precisa levar em consideração. A questão que ele está querendo dizer é isso. Pegaram todo tipo de peixe e a rede não se rompeu. Por quê? Porque a igreja é para todo tipo de gente sem a rede se romper. Exatamente. Uma coisa que eu queria voltar aqui, só porque a gente está nos peixes e na rede, é a questão, sempre eu falo de Pedro, mas uma coisa me chamou a atenção hoje de novo. Sempre que a gente lê a palavra de Deus, Deus dá uma novidade. Foi que Pedro, eu sempre falo dele perceber que estava nu, que é o oposto, né, de Adão, que percebeu que estava nu e se escondeu. Pedro percebeu que estava nu e vai ao encontro de Jesus. Mas o que eu achei interessante foi ele abandonou de novo o barco. Né? A primeira vez que Jesus o chama, ele estava segurando as redes e ele diz, deixa e segue. E ele deixou tudo e seguiu. Quando ele viu Jesus, ele nem esperou Jesus chamar, ele já abandonou as redes e o barco e foi ao encontro de Jesus. Eu acho muito significativo isso também, que dessa vez, só em ver Jesus, ele já abandonou as redes. Só em ver Jesus, ele já abandonou o barco. O barco não importava mais, mesmo tendo sido ele, tendo feito o convite para os outros de pescar, ele abandonou, porque não era mais. E é interessante, assim, todos os pescadores estavam lá, né, assim, os filhos de Zebedeu. A André eu não vi, não sei se ele estava... Dois discípulos, podia ser o André e o Filipe, né? Que o pessoal especula aí, né? Não tem o nome deles, mas pode ser, né? Os filhos de Zebedeu é Tiago e João, que eram sócios também de André, né? Mas aqui ninguém sabe se o André, provavelmente também o André estava lá, né? Mas ninguém sabe, né? Mas aí voltando nessa parte aí que ele, ao ouvir que era o Senhor, ele se joga, né? E veste, porque ele estava nu, segundo o que o pessoal diz, ele não estava completamente nu, ele estava com a roupa de pescador, que é uma roupa mais fina, né? Mas ele se veste, se cinge, né? E vai de encontro ao Senhor, né? E deixa o barco, né? Como você diz, essa menção aí de deixar o barco novamente, né? Mas ele ouvir do discípulo amado, é o Senhor, né? O discípulo disse isso para todo mundo, mas disse especialmente para Pedro. Olha, Pedro é o Senhor. Quando ele disse lançar azeite e que ele viu o milagre, João reconheceu imediatamente pelo milagre e pela voz. E Pedro se lançou, né? João ouviu, reconheceu, Pedro é quem vai em frente, né? Foi o contrário da corrida, né? João correu na frente, mas quem entrou foi Pedro. Aqui no caso, João reconheceu na frente, mas quem correu foi Pedro. Pois é. Pedro entrou primeiro e reconheceu, mas não constatou. João entrou e acreditou, né? No evangelho de lá, né? E aqui, João acreditou porque viu que era o Senhor mesmo, né? E um outro ponto também desse é o Senhor, ninguém queria perguntar, porque depois que eles descem do barco, de longe eles não davam para saber realmente quem era aquela pessoa que estava lá na margem, mandando eles lançar a rede. Mas quando eles chegam perto, né? Esse evangelho de João 21, de 1 a 14, eu comentei na sexta-feira da oitava da Páscoa, né? Aí um ponto aí, se você quiser veja no Instagram e no YouTube, que nós temos um comentário sobre esse evangelho. E eu peguei esse versículo aqui, ó. Ninguém queria perguntar quem era ele, porque sabiam que era o Senhor. Ninguém se atrevia a perguntar quem era, porque eles sabiam que era o Senhor. E aí, sabiam que era Jesus, mas era diferente, né? Então, é o mistério do corpo glorioso, né? Eles sabiam que era o mesmo Senhor, mas não era igual, né? Eu vi uma alegoria muito interessante sobre isso. A questão da foto, você se vê a sua foto bebê. Se ninguém contar que é você, você não se reconhece. Mas é você. Eu achei isso uma comparação muito legal, assim. Sem deixar de ser você, é completamente diferente de você. Mas é você. Então, exatamente. Se você vê... Lógico, você acredita que é você porque seu pai e sua mãe olham e dizem, é você. Mas se você nunca tivesse visto uma foto do seu bebê e alguém mostrasse, você não ia jamais se reconhecer e dizer, sou eu. Exatamente.
explicação dessa passagem aqui. Eles não queriam perguntar, mas eles sabiam que era Jesus, né? Pois é a mesma foto. Eles estão vendo uma foto, eles estão vendo uma pessoa que é diferente das pessoas que eles conhecem, mas que eles sabem que é ele. Isso é... Exatamente. É um mistério muito bonito. Isso é muito legal. Então, né, voltemos então aqui quando Jesus, o discípulo, diz é o Senhor, e aí ele vai em encontro, e ao descer lá na margem, né, eles já encontram o fogo aceso com o peixe e o pão, né? Deixa eu só voltar numa coisinha. Eu vi uma homilia de Don Barron, né, Bishop Barron, que ele fala que eu realmente não tive tempo de vir de lá para cá enquanto eu estava estudando para ver, é que a palavra que o João escreve para Pedro é gimnos, que quer dizer nu mesmo, né? Assim, pode ser que ele estivesse com a roupa de pescador, mas a palavra em grego é gimnos, que vem de gymnastic, que é nu mesmo. A ginástica era, os atletas gregos faziam pelados, é por isso que chama ginásio, né? Por causa do gimnos, que é pelado. Então, assim, talvez ele até tivesse com essa roupa, mas João fez questão de usar a palavra gimnos, quer dizer nu, né? Muito provavelmente para fazer a referência de Adão, até porque depois ele vai usar a palavra terra, quando eles botaram o pé na terra, né? Ele colocou assim, atirou-se ao mar, e aí parará, e aí ele fala, onde é que ele vai dizer? E arrastou as redes para a terra. Então a palavra do nu e da terra vai fazer a pessoa se lembrar de Adão lá, que também estava pelado, porque Adão quer dizer terra, né? Adamá vem da terra. Só que é em outra língua, no caso. É interessante também esse ponto aí, né? Então, Pedro estava nu mesmo aí, segundo esse entendimento aí, né? Pela outra explicação que eu li também, não seguia completamente, mas estaria nu, né? Porque o evangelista escreveu, né? O termo que está usado lá é nu, né? Mas assim, mesmo que ele tivesse só com a roupa praticamente transparente, assim, a questão do pudor ainda existe. Mas, enfim, é um pouco mais profundo do que estar nu ou não estar nu. Porque você, diante de Deus, você está sempre nu, né? Mas... Porque ele conhece, né? Então ele sabe, independente de ter ou não ter, né? Tu me conhece quando eu estou sentado, é o Salmo 139 lá, né? Quando eu estou de pé, vês claramente, né? Para ti a noite é como o dia, porque Deus conhece e vê tudo, né? Então, por mais que a gente queira se esconder, Deus nos conhece e nos vê aonde nós estivermos, né? Mas então, voltando aqui então para o encontro lá de Pedro lá com Jesus de novo lá, mas aí ele encontra já as brasas acesas, né? Esse encontro com o peixe e o pão, eu estava falando do peixe e do pão, mas Pedro encontra de novo Jesus em volta das brasas, né? Tava o fogo aceso com o peixe e o pão. Mas aí a referência que vai ser do final do evangelho é porque Pedro negou em volta lá das brasas, porque estava quente, estava frio, né? Na casa lá do sumo sacerdote lá. E Pedro estava ao lado do fogo, né? E aqui, novamente, com esse fogo, Pedro deve ter se lembrado aí daquele fogo lá, da casa lá do sumo sacerdote, né? E quando Jesus começa a perguntar 3 vezes lá, né? Mas já é o final aqui do evangelho, né? Sim, mas de novo, a Eucaristia como um lugar, um lugar perfeito para o pedido de perdão. Nós começamos a Sagrada Eucaristia dizendo Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Olha as 3 perguntas aí. E aí, de novo, nós estamos ali com a brasa, com o pão, que Jesus imediatamente depois vai fazer aquilo que faz ele ser reconhecido, partir o pão. Então, o lugar da reconciliação, a Eucaristia também, o partir do pão como lugar próprio da reconciliação. Né? E também o próprio Jesus vai dizer lá antes, né? Quando você for oferecer a sua oferta, se reconcilia primeiro. Né? Tudo isso tá sendo jogado aqui, né? Tudo isso aqui está em jogo nesse momento de Eucaristia também. Exatamente. O peixe, segundo o que eu li também, significa a divindade, né? E o pão, a humanidade. Jesus é o pão vivo descido do céu, sim, né? Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas o peixe, porque ele é escondido, ele fica no mar, né? Embaixo da água,
é como se fosse imagem de Jesus, que a divindade de Jesus que fica escondida, né? No tempo da vida pública de Jesus, Jesus e é Deus, mas tinha essa... E o nome ictus em grego lá, que os primeiros cristãos colocavam lá nas catacumbas lá, o nome peixe, né? Ictus, como referência ao próprio Jesus. Jesus Christus, Filho de Deus, né? Em grego lá, cada um dos nomes de peixe em grego significa essa frase aí de Jesus. Um acrônimo. Um acrônimo, exatamente. A pronúncia, esquecendo como é que fala português. Mas é um acrônimo para Jesus Cristo, Filho de Deus. E isso também, pronto, mas assim, percebe-se também, lógico, a Eucaristia evolui também com o tempo, como tudo, né? Como a tradição. A percepção da Eucaristia, né? Também como sacrifício e tudo mais, ela vai crescendo com o tempo. Mas, assim, logo no primeiro século especialmente, era toda uma refeição, né? A gente vê na Carta a Tiago, a gente vê, né, São Paulo faz essa referência também. Tinha o partir do pão como Eucaristia, a igreja sempre acreditou que o pão era Jesus, isso aí não tem nem questionamento, mas havia toda uma refeição ali também, né? Inclusive, é condenado na própria palavra de Deus. Não vá para lá para encher a barriga, porque o objetivo não é encher a barriga. E aqui, quando mostra, assim, mostra-se também que Jesus ele não instituiu a Eucaristia tal como ela está hoje, com oração eucarística, né? Mas Jesus instituiu, né, e deu aos discípulos esse poder de fazer aquilo que ele fazia. O que é que ele fazia? O partir do pão e tomar e todos e comer, isso é meu corpo. Que isso é uma das belezas, é uma das coisas mais bonitas da palavra de Deus, pelo menos uma coisa que Jesus mandou até hoje a igreja continua fazendo. Fazer isso em memória de mim. A gente pode não seguir Jesus no amar uns aos outros, a gente pode não seguir Jesus de um monte de coisa, mas o fazer isso em memória de mim, a igreja cumpre, né? Graças a Deus. Exatamente. É um ponto sem nenhuma contestação. Quando Jesus mandou que eles fizessem isso, fazer isso em memória de mim, naquele momento lá da última ceia, né? E a instituição da Eucaristia, então, se perpetua até hoje, né? Esse partir do pão, essa Eucaristia, né? Fazer isto em memória de mim. É o memorial também, é um outro ponto para o sacramento da Eucaristia, né? Sacrifício, memorial e ceia. Banquete, né? Porque no catecismo da Igreja Católica ele fala de banquete e de sacrifício, né? São as duas dimensões da Eucaristia. Também acho muito bonito o catecismo falar por que a Eucaristia é chamada de banquete, por que a Eucaristia é chamada de sacrifício. Podem procurar, eu realmente não vou saber de qual o parágrafo, mas depois que a gente gravar eu vou tentar deixar nos comentários, seja no comentário, seja na descrição desse episódio, para você poder ir lá olhar no catecismo. Por que a igreja chama a Eucaristia de sacrifício e de banquete. Vamos em frente? Vamos. O que mais que nós temos? Quanto tempo já está? Mais de uns 30 minutos, né? De gravação já está passando um pouquinho disso aí. Pois é. Então, depois dessa refeição lá que o Senhor pediu para trazer alguns peixes que ele tinha pescado, né? Dos 153. E aí, depois da refeição é que aparece, então, depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro, né? Foi para isso, né, que eu quis aqui aparecer para vocês aqui, ó, Pedro, vem cá, né? O personagem principal da aparição é o próprio Jesus, mas Pedro aqui foi por causa do Pedro lá que Jesus vai chamar, né? O Pedro que pediu para ir pescar e os outros acompanharam, o Pedro que se joga do barco, o Pedro que, né, tá sempre à frente aí dos outros discípulos. E agora, novamente, aqui Pedro, com o João, depois que aparece aqui, né? Que não está relatado aqui. Já é nos próximos versículos, mas os outros estavam sendo testemunhas desse diálogo aí. Exatamente. Aí chega lá e Pedro, então, Jesus novamente pergunta a Pedro sobre esse amor, né? Os detalhes aí do que o grego lá, 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, o HP e o Filios. Filios, isso é bonito. Posso explicar?
que é uma das minhas. Porque em grego existem 5 palavras para o amor, né? E, no caso aqui, isso interessa para a gente o ágape e o philos. O philos lembra da filosofia, da afinidade, o amor de amizade, o amor de que isso me interessa, né? Isso aqui é uma coisa boa para mim, é a filia. E o HP é o amor desinteressado, um amor que é o amor para alto, né? O amor que Deus tem para conosco. É um amor de sacrifício também, né? E quando Jesus vira para Pedro, ele vai dizer assim, Pedro, tu me ágape? Aí Pedro vai dizer, Jesus, tu sabes que eu te filos, tu sabe que meu amor por ti é fraquinho aqui, tu sabe que não chega nesse nível de ágape. E aí Jesus vira de novo, não, Pedro, tu me ágape. Senhor, tu sabes que eu te filos, porque eu te filos, não tem como eu querer te ágape aqui, porque eu sei, sabe que eu te neguei ali. E aí Jesus na terceira vez disse, Pedro, então tu me filos, Pedro. E aí Pedro ficou triste, porque Jesus diminuiu a exigência, né? Jesus diminuiu a categoria de amor. E aí Pedro fica triste, porque ele sabe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que meu amor por ti é de filos, eu não tenho como dizer que eu tenho um amor de ágape, porque eu não tenho. E aí Jesus volta e diz, então apacenta as minhas ovelhas mesmo assim, a missão continua. Né? A missão de Jesus não independe do nosso amor, seja ele ágape ou seja ele filos, Jesus ele continua dando a missão. Né? Embora Jesus espere de nós um amor ágape, ele aceita o nosso amor filos e mesmo assim repete essa missão, e isso é muito bonito. E é por isso que uma das minhas orações favoritas é isso, é dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque ele sabe o quanto a gente nega, o quanto eu sou capaz de dizer não a ele, quantos pecados eu tenho, quantas vezes eu voltei para trás, neguei e tudo mais. Mas ele sabe que eu amo. E eu espero sempre... No nosso nível de amor, porque não é o HP, né? Mas é um amor da nossa condição, né? Sim. E ele aceita isso de Pedro, né? E Pedro fica triste, mas aceita. Sim. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que meu amor é nesse nível aqui, mas nesse nível eu te amo, né? Seria, né? Eu li algumas traduções que diria assim, né? Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te quero bem. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te quero bem. E aí, Pedro, tu me queres bem? Sim, Senhor, tu sabes que eu te quero bem. É um amor diferente, né? Não é um amor, a palavra, porque é uma palavra muito, digamos assim, popularizada e amor pode ser usado para não sei quantas coisas, né? Amor que nem amor mais, né? Chama de amor outras coisas aí. Mas aí, Jesus quer o amor lá de cima. Mas a nossa capacidade é amor filos, amor de condição que a gente tem, de amizade, humano, né? Assim, o amor que Deus nos chama realmente é um amor muito alto, mas devemos nos esforçar para chegar lá, né? Sim, exatamente. A gente não pode parar aqui. A gente sabe que a gente está aqui. Essa é a beleza, a gente perceber que nós estamos aqui, mas almejar para cá, né? Que a Terezinha vai dizer, eu sei que eu sou um passarinho, mas eu quero voar igual a águia, né? Exatamente. Então, cabe a nós não nos acomodar nesse nível, aceitar a missão e almejar, né, para usar algo muito próprio do nosso tema, né? A gente alcançar a meta e dobrar a meta depois. Exatamente. Mas é esse o ponto assim do evangelho principal, né? Por isso que alguns evangelhos não entram aí até o versículo 19, mas é um ponto para a nossa oração, né? Então, se você, né, for rezar com esse evangelho, eu sugiro essa versão completa aí, desse amor ágape e amor filos, né, que o Felipe acabou explicando aí, e que nós somos chamados, esse alto nível de amor que Deus não nos quer com o nível baixo, né, sarrafo baixo, né, mas bota o nível mais alto, né, a pular lá alto, né. É isso, gente. Se você gostou desse podcast, por favor, deixe seu like. Aí da morte aí de Pedro, aí você vamos lá, porque nós já estamos quase em 40 minutos de gravação, por isso que eu achei que já dava. Mas... Isso aí, né? O ponto lá no final é que Pedro, depois que reafirma esse amor, Jesus diz, olha, quando tu eras jovem, tu te cingias e aonde queria.
quando fores velho, ainda Pedro não estava tão velho assim, não, mas já era mais idoso que os outros discípulos, né? Se sabe que João era o mais novo, né? E morreu o martírio branco no final do primeiro século, mas Pedro foi mártir já idoso, já em Roma, né? Por volta, eu acho que 67, né? O ano, né? E Pedro, então, vai ser levado para onde ele não queria. É aquela história do Quo Domini, né? Pedro vai saindo de Roma e encontra Jesus entrando. Aonde vai, Senhor, né? E aí é o cumprimento desse versículo aqui, né? Eu vou morrer com os meus irmãos. Aí Pedro pega o beco de volta, né? Vai bem humilhadinho voltar. E dá a vida, né? Mas o amor de Pedro não tinha diminuído. Por isso, mas ele queria mais servir mais o Senhor, segundo o que os discípulos, né, os cristãos queriam, que Pedro se preservasse e saísse. E aí Pedro vai. Mas, na verdade, quando ele encontra o Senhor, né, essa aparição da tradição, né, Pedro retorna e morre, Marte, né? Lá aonde está hoje a Basílica de São Pedro, os restos de Pedro foram encontrados lá no subsolo da Basílica. Né? Aqui está Pedro, estava lá escrito. Exatamente. Acho que foi São Paulo VI que autorizou as escavações e encontraram as urnas. Eles, aqui está Pedro. E quem for a Roma lá pode venerar as relíquias de Pedro lá na Basílica de São Pedro. E é de uma providência, porque não existe coincidência nesse caso. Mas se você soltar um alfinete do centro daquela abóboda, né, é a abóboda que chama? Lá de cima, do centro lá da Basílica de São Pedro. E a cúpula. Exatamente. Porque tem a cúpula e tem outra cúpula menorzinha, né? E aí, se você soltar um alfinete no meio daquela cúpula menorzinha e ele cair em linha reta no chão, ele vai cair exatamente onde estava o túmulo de Pedro. E eles construíram sem saber. Né? Eles construíram antes. Eles sabiam que estava ali em algum lugar, mas ninguém sabia. E Michelangelo não calculou onde estava. Né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Detalhe também não sabia. Descobri que exatamente no centro mesmo da Basílica estava exatamente construído sobre Pedro, né? Pedro, e sobre esta pedra. É literalmente e figurativamente. A igreja é construída literalmente sobre Pedro. E também figurativamente. A igreja, enquanto povo de Deus, também está construída sobre Pedro. Enfim. Aí a imagem da Basílica, esse grande abraço, né? Todo o significado da Basílica e tudo mais, que também a gente não vai... Nós nos alongamos aqui, mas... Hoje foi mais longo. Mas depois a gente comenta mais. Né? Então vamos fazer o seguinte, se você assistiu até o final, escreva aqui se valeu a pena ficar até o final, porque eu acho que esse final foi o melhor de todos, eu acho. Exato. Escreva aqui, fique até o fim. Com Pedro e sobre Pedro. Boa. Com Pedro e sobre Pedro. Esse é o comentário que você vai deixar. Mas espera, não vai embora não, que não acabou ainda não, a gente ainda vai rezar. Só dizer. Vamos rezar. Mas o comentário é com Pedro e sobre Pedro. E ainda mais cabe perfeitamente, porque esse episódio está sendo gravado um pouquinho antes da eleição do novo Papa, eu acho que cabe ainda mais esse... Exatamente. Dia 7 começa o conclave para eleger o novo Papa, né? O novo Sumo Pontífice, rezemos, já estamos rezando desde a morte aí do Papa Francisco, nós continuamos aí na intercessão para os cardeais elegerem o Papa segundo o coração de Deus, né? Desde já o amamos, né? Não sabemos, mas já o amamos. Onde está Pedro, aí está a igreja, já dizia Santo Atanásio, eu acho que disse isso. Eu acho que foi Irineu de Lyon. Agora eu estou achando que foi Inácio de Antioquia, mas... Inácio foi um dos... Padres da igreja, logo no comecinho também. Os padres da igreja. Igreja. Exatamente. Um dos padres da igreja. Por isso que nós amamos o Papa sem nem a gente saber quem ele é. Onde está Pedro, exatamente. Aí está a igreja, disse o Senhor. Mas assim, seu comentário vai ser com Pedro e sobre Pedro. Mas vamos rezar. Exatamente. Pode rezar. Vamos rezar então, né? Quem reza sou eu ou você? Pode rezar. Reze. Vamos rezar, né? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós
Te louvamos, Senhor, te damos graças por mais este episódio, Senhor, do nosso podcast, meditando este Evangelho e ajudando, Senhor, com as nossas pobres meditações, nossos pobres comentários, para que Tu, Senhor, realizes a Tua obra na vida de tantas pessoas que nos assistem. E te pedimos, Senhor, a graça de, nesse dia em que meditamos também o primado de Pedro, a reafirmação do pastoreio de Pedro e rezando também pelo novo Papa que será eleito. Te pedimos, Senhor, esta graça de estarmos sempre com a Tua Igreja, Senhor, de nunca nos afastarmos, nos abandonar da barca de Pedro. Senhor, Tu sabes tudo, Senhor. Por isso nós sabemos que, embora no nosso pouco amor que nós somos e temos diante de Ti, do amor que Tu nos chamas a amar com amor alto, te pedimos, Senhor, a graça do Teu amor em nossos corações. Infunde-nos, Senhor, com o Teu amor para que possamos Te amar e Te amar a Igreja. Te pedimos, Virgem Santíssima, a Tua intercessão por nós, pelos nossos ouvintes, por todos que se recomendam às nossas orações e pelos cardeais que estão reunidos para eleger o novo Sumo Pontífice. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, Dai-nos a paz. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, deixe seu joinha. Não esqueça, encaminhe para os seus amigos, familiares, grupos. Especialmente agora que estamos, prestes a eleger a descobrir quem é o novo Santo Padre, Vamos falar sobre Pedro, o primeiro deles. Divulguem, falem. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter ficado até o final. Deus abençoe, então. Até a semana que vem no podcast e até os próximos dias, até amanhã nas nossas redes sociais. Deus abençoe. Até amanhã.